vai tocar aqui num tema um pouco polêmico, não é tão polêmico, mas a galera sempre tem com esse negócio de polêmico para um lado, polêmico para o outro. E depois dessa live a gente vai participar de uma live lá no canal do Akira, né? Eu vou para lá, então, mas a gente vai dar tempo para a gente resolver tudo aqui. Eduardo, tá com você, se apresenta, troca uma ideia aí com a galera aí. Deixa eu colocar aqui. Ok. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Jimenez, eu sou professor, trabalho já há 28 anos lecionando inglês e, na verdade, hoje eu venho falar sobre um tema do qual eu acredito que é extremamente relevante nos dias de hoje. Com isso, eu vou dar um testemunho pessoal da minha própria experiência e daquilo que eu vivi, pelo qual eu então coloco esse tema em aberto, que é a hipocrisia, o fermento dos fariseus, aquilo que ainda leveda as massas religiosas no dia de hoje. Pela minha experiência própria, vocês vão conseguir entender o porquê desse tema, ok? Então vamos lá. Eu nasci numa família de pessoas que eram católicas, né? Então, de nascença, eu vim ao mundo, não sabia nem onde que eu estava, mas a minha família era de procedência católica. Então, fizeram todos os procedimentos comuns de uma família católica. Me batizaram no batismo do catolicismo, me levaram na igreja católica, fui batizado lá, ok? Fui vivendo a minha vida. E ao longo dos anos, eu tive experiência de, mesmo sabendo que era de uma família católica, eu não seguia o catolicismo, mas fiz aquele programa que a gente faz para poder fazer a primeira comunhão, ainda que eu não terminei, eu acabei não fazendo a primeira comunhão. Então eu fiz o processo. Como que chama, Juca, como chama o nome daquele programinha que a gente faz para fazer a primeira comunhão, que eu esqueci agora? Tem um nome, não tem? Eu não sei se é crisma. É um processo que a gente vai. Isso. Então, aos 10 anos de idade, eu fui fazer isso. Qual é esse processo? Bota aqui o nome do processo que a gente faz para poder... Catequese, eu acho que é. Alguém colocou aí. Catequese, isso. Eu fiz igual as pessoas que são católicas fazem. Então, eu fui fazer a catequese, ou a crisma, né? E com 10 anos de idade eu fiz o curso. Só que eu não participei da primeira comunhão. Eu fiz, no final das contas, eu não sei por que eu acabei desistindo, mas não fui mais. Ok. Passou o tempo, eu não sabia, eu nunca tinha lido a Bíblia, na verdade, eu não fazia a menor ideia do que estava escrito lá, eu só lia o que tinha ali naquele programa, mas acabei deixando de lado. Beleza. Fui crescendo, fui desenvolvendo. Aos 14 anos eu conheci uma garotinha que eu comecei a me interessar por ela, e ela era do candomblé. E essa menina, uma vez, vindo foi num centro que tinha perto da minha casa, e aí algumas pessoas estavam lá, dizendo-se incorporadas, mandaram chamar a mim lá no portão. Estou batendo no portão da minha casa e falando assim, o Preto Velho, ou Zé Pilintra, eu não lembro o nome do espírito lá no caso, que estava me chamando, mas me falaram que estavam me chamando lá na casa da onde estava tendo esse evento aí do candomblé. Eu disse para a moça assim, falei, olha, eu não curto essas coisas, não quero não, tchau. Fechei o portão e entrei para dentro. Quer dizer, eu não quis ir lá, eu fiquei, na verdade, meio com medo e, ao mesmo tempo, eu não acreditava muito naquelas coisas. Ok. Até que um dia eu vi que a gente estava na rua e essa menina começou a ficar toda torta, ficar toda esquisita, caiu no chão com as mãos para trás, assim, se torcendo toda, apagou. E eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Eu fiquei, caramba, o que tá acontecendo? Eu comecei a dar umas chacoalhadas nela e dar uns tapinhas no rosto dela, assim, pra ver se ela acordava, e chamava o nome dela e nada, até que uma hora ela voltou, tal, e eu fiquei com mais medo ainda. Falei, eu não quero mais isso aí pra mim, assim, eu não quero ficar perto disso aí, não, vou ficar todo torto, assim, cair na rua, assim, meio duro, né? Bom, beleza. Foi passando o tempo, eu tava com 18 anos, mais ou menos, eu conheci uma outra moça, ou seja, eu era católico não praticante,
E aí, agora eu tinha conhecido uma moça que era do candomblé e eu já tinha percebido que candomblé não era minha praia. Eu não curtia, eu não queria ir lá. Era Eu muito tinha legal, amigos né? que eram. Eu tinha amigos, mas eu não fui. Aí, aos 17, 18 anos, eu conheci uma moça que era espírita, da mesa branca. Aí já é o kardecismo, né? Então, como falou que era da mesa branca, eu falei, bom, se essa é da mesa branca, não é da mesa preta, deve ser melhor, né? Eu vou lá conhecer. E fui no centro espírita com ela, recebi lá os passes de energia que eles falam que a gente recebe. Olha, não fizeram mal, mas também não fizeram bem, porque minha vida continuava a mesma coisa. Eu não sabia o que estava acontecendo com a minha vida, eu simplesmente estava indo nos lugares e o que me falavam para fazer daquilo que eu me sentia bem, eu fazia, ok? Então, comecei a namorar essa moça que era do espiritismo, e aí foi passando o tempo, ela seguiu carreira lá no espiritismo, porque ela tinha esse entendimento de que ela era médium e tal. Eu não era médium, eu era abaixo do médium, eu era pouca coisa, então eu resolvi eu não era nem acima, nem médio, eu era abaixo. Então eu resolvi não entrar no negócio. Eu não entendia e tinha medo do que eu não entendia. Ou seja, eu tinha medo do oculto, ok? Das forças aí que estão no oculto. O que aconteceu? Abandonei também essa prática do espiritismo, né? Então, eu continuei minha vida seguindo. Me mudei aos 19 para 20 anos para os Estados Unidos. Fui morar em Miami com a minha irmã, que trabalhava na American Airlines na época. E aí eu tive a oportunidade de sair do Brasil e conhecer um mundo totalmente novo. Que, na verdade, quando você sai do Brasil e vai para fora, você fala, caramba, que diferença! Os costumes são totalmente diferentes, a forma das pessoas se relacionarem é diferente. O Brasil é um povo caloroso, amigável, bonito, legal, mas só que nos Estados Unidos o povo é mais frio, mais calculista, mais pão, queijo. Só que eu descobri depois um outro lado dessa questão de ser tão bacana, tão legal, e também o lado de ser tão frio, tão calculista, que eu vou falar aqui ainda hoje sobre isso, que está relacionado ao tema. Então, morei nos Estados Unidos por quase 2 anos, 1 ano e meio, para ser exato. Eu ia e vinha. Minha irmã trabalhava na American Airlines, a gente não pagava passagem de avião. Olha que benefício maravilhoso. As pessoas pagavam 2, 3 mil reais para viajar, eu pagava 100, 200, porque eu pagava só 10% do valor de tudo. Então, com esse benefício, eu viajava 2, 3 vezes ao ano, ia e voltava, ficava 3 meses lá, ficava 10 dias aqui, ficava mais 3 meses lá, e nessa eu fui indo. O que aconteceu nesse período? Nesse período, eu fiquei sozinho, e meus amigos estavam no Brasil. Eu pensei, cara, eu vou ir na igreja com a minha irmã. Minha irmã frequentava a igreja evangélica, a igreja cristã. Eu falei, vou na igreja pentecostal, vou na igreja com a minha irmã, vou começar a ir lá. Por quê? Vocês já perceberam que eu era namorador, né? Então eu tinha namoradinha com 14 anos, depois tive a outra com 18. Qual foi meu pensamento? Vou para a igreja para arrumar uma namoradinha, entendeu? Fui para lá para conhecer alguma pessoa, tal. De repente, quem sabe, conheço uma mulher de Deus, uma mulher que conhece as coisas de Deus, vai ser uma coisa melhor para minha vida, tal. Ok. Fui nesse pensamento. O que aconteceu lá? Comecei a fazer o que eu nunca tinha feito na vida. Eu comecei a ler a Bíblia. Pela primeira vez na minha vida, de fato, eu peguei e comecei a ler a palavra de Deus. Ou seja, as escrituras sagradas que dizem ser sagradas. E eu, acreditando nisso, de forma muito clara, comecei a estudá-la. Beleza. Comecei a descobrir, vendo a vida de Jesus, como era interessante a sabedoria de Jesus. Jesus, ele dava nó em pingo d'água, né? Ele fazia de forma que as coisas que as pessoas lhe perguntavam, as pessoas ficavam sem o que ter o que responder. E eu comecei a falar, caramba, nunca tinha visto um negócio desse. Pessoa pega, te intimida sobre um assunto e você vai lá e pá, e dá uma cacetada de luva de pelica. Ou seja, você vai sem agredir, sem machucar ninguém, sem fazer nada de mal. Você simplesmente responde numa boa, mas com uma autoridade, com uma sabedoria da qual ninguém sabia dizer nada de volta. O pessoal ficava quieto. Então a sabedoria de Jesus começou a me chamar a atenção. Eu comecei a estudar muito a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia dia e noite, dia e noite. Eu faço isso há 28 anos. Eu li as Escrituras
por baixo, mais de 100 vezes, por baixo, tá? Porque a minha vida se tornou isso. Eu tornei amante da Bíblia, porque eu falei, cara, que livro incrível, que pessoa incrível que é Jesus. Eu nunca tinha imaginado que uma pessoa como ele pudesse falar o que falava de uma maneira tão simples e tão forte, tão poderosa, e falava sobre tudo. Então eu me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei por Jesus. O que eu fiz? Pela primeira vez na minha vida, eu, de fato, fui lá na frente, quando o pastor pediu para que as pessoas que quisessem receber Jesus na vida delas e ter uma mudança de vida e tal, quisessem essa vida que a Bíblia garantia que nós podíamos ter. Eu fui lá, quase chorando, aos prantos, assim, entregando a minha vida, e falei, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Deus que está aí, esse Jesus que está aí na Bíblia, que é maravilhoso e tal. Beleza. Passei a viver isso dentro do cristianismo, do evangelho e tudo mais. Voltei para o Brasil. Peguei e pensei, poxa, já que eu sei agora dessas coisas, eu vou ajudar os meus irmãos brasileiros, eu vou ajudar meus amigos, eu vou ajudar as pessoas que eu amo, a minha pátria. Voltei para cá, para o Brasil, e eu tenho um amigo meu muito íntimo, nós somos amigos há muito tempo, desde os 10 anos de idade a gente se conhece, e ele sabia da minha vida de antes, e tinha visto como eu voltei dos Estados Unidos, e aí ele começou a falar, cara, que interessante, como que você vivia de um jeito, agora você está assim. Ele ficou tão bobo de ver a transformação que eu tinha tido na minha vida, que ele começou a andar comigo, e começou a querer também saber do que estava escrito na Bíblia e tal, e ele se converteu ao evangelho, sem eu abrir a boca, praticamente, só de andar comigo, só de ir comigo nos lugares, só de ver o que eu estava vendo, e de ver a mudança na minha vida. Por isso que hoje, num dos meus posts no meu canal, se você for lá na página do meu Facebook, que é Igreja é Nós, você vai ver que está escrito pregai o evangelho, e está riscado a palavra pregai, e está escrito vivei no lugar da palavra pregai. Eu acredito hoje muito nisso, que viver o evangelho traz muito mais resultado do que pregá-lo, porque pregar é fácil, qualquer pessoa prega, até o diabo pregou para Jesus, se você lembrar, até o diabo usou a Bíblia e pregou para Jesus, né? Então, esse meu amigo começou a andar comigo, a gente começou a ter uma vida legal. Aí vai entrar a história que eu vou agora falar para vocês sobre a hipocrisia. O que aconteceu comigo, gente? Eu passei a pior fase da minha vida. Me tornando cristão, que eu estava alegre, eu estava feliz, eu estava contente, eu estava extremamente em estado de êxtase. Cada dia era uma novidade. Eu tinha experiências com Deus que eram maravilhosas, coisas assim que eu não sabia explicar, mas eu tinha. Eu não tinha entendimento espiritual, mas eu sabia que era de fato coisas interessantes que aconteciam. Eu ficava 3 dias dentro de um quarto estudando a Bíblia, com meu violão, e eu cantava sozinho. Eu parecia um doidão mesmo. Sozinho eu louvava, sozinho eu cantava, sozinho eu orava, sozinho. Eu ficava lá no meu quartinho, lendo, estudando e tudo mais. E aí, eu comecei a frequentar uma igreja aqui no Brasil. A primeira igreja que eu comecei a frequentar depois que eu vim dos Estados Unidos. Olha, se eu soubesse aonde eu estava me metendo, eu não teria pisado dentro da igreja evangélica nunca. Eu não teria, pelo menos dentro dessa, eu não teria pisado. Porque foi exatamente lá dentro que eu descobri as maiores mentiras, as maiores falcatruas, as maiores formas de hipocrisia que você pode imaginar. Então, eu conheci pessoas que diziam coisas bonitas, mas no oculto elas viviam as coisas mais absurdas que você pode imaginar. E eu não sabia, eu era neófito, eu tinha acabado de me converter há pouco tempo. Então o que eu fiz? Eu me entreguei e eu comecei a ser encostado na parede. Eu questionava, ô pastor, mas aqui está escrito assim, como que é isso aqui? E o pastor falava, olha, isso aí é para quem é conhecedor, isso é para quem entende, não vai mexer com o ungido de Deus. Ou seja, eles me botavam medo. Eu fazia uma pergunta simples sobre uma coisa da Bíblia, e ao invés deles me responderem, eles me punham medo. Não vai tocar no ungido de Deus, que você vai morrer. E aí todo mundo começou a agir desse jeito comigo.
eu perguntava uma coisa, ao invés de eles responderem como Jesus respondia às pessoas que perguntavam, eles botavam terror. Ó, essas coisas aí são pros entendidos, essas coisas aí são pros espiritual. Você é novinho na fé, você não sabe de nada, fica quieto aí na sua, vai seguindo o curso aí normal das coisas. E eu, beleza? Ó, tem que dizimar, dizima, senão você não vai ser abençoado, você vai ser amaldiçoado. Aí, olha só que interessante, um belo dia eu estava prosperando, eu estava me tornando um excelente professor, minha profissão estava aparecendo, as pessoas estavam vendo, que bom, que curso legal, que professor legal, que tem uma metodologia diferente. Então eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a prosperar. Algumas pessoas da igreja viram que eu estava prosperando, o que elas fizeram? Me ligaram, uma delas, uma missionária, hein? Você pode reparar que eu não estou falando o nome de ninguém aqui, tá? Porque eu não quero envergonhar ninguém, não. Eu só quero que vocês entendam o que acontece. Cada um tem alguém aí na sua vida que provavelmente fez alguma coisa assim parecida. Então, tira por exemplo. Mas eu não vou contar quem é, quem foi, porque meu intuito não é prejudicar ninguém. É só que vocês pensem. Essa missionária me ligou, Juca, e falou assim, irmão, Deus me revelou que você precisa me dar dinheiro e que você precisa levantar pessoas para trazer dinheiro para o meu ministério. Deus me mostrou que se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado, você não vai receber a bênção de Deus. Eu peguei, naquela mesma hora, eu falei assim, irmã, você me desculpa, mas eu acho que se Deus falou contigo, ele te ligou aí, mandou uma mensagem, alguma coisa, aqui em casa não recebi telefonema de Deus nenhum, aqui eu não ouvi nada, não estou sabendo de nada disso. Então eu vou ficar com o que eu tenho. Se a irmã está dizendo que eu vou ser amaldiçoado, que eu vou perecer no inferno, vou ser queimado pelos demônios, beleza, eu topo se eu tiver errado, porque o que eu ouvi aqui é que eu não estou fazendo nada de errado, eu estou trabalhando, pagando minhas contas, é o que eu tenho que fazer. A mulher ficou brava comigo, falou que eu ia perecer de tudo que era jeito. Bom, resultado, meus queridos irmãos, eu ganhava, na época, tá? Há 23 anos atrás, eu ganhava uns R$1.200, que era muito dinheiro para um salário mínimo de 200, 300, né? Eu passei a ganhar 3, 4 mil reais. Eu cheguei a ganhar numa época da minha vida que eu ganhava 16, 17, 18, 20 mil reais. E eu tô esperando a maldição até hoje. Entendeu? Até hoje eu tô esperando a maldição que a mulher me disse que eu ia ser amaldiçoado. E eu não fui amaldiçoado. Ou seja, alguma coisa estava errada, né? Alguma coisa estava errada. Hoje eu sei o que estava errado. O que estava errado é isso. A hipocrisia que era considerado o fermento dos fariseus, que está hoje exatamente onde sempre esteve. Nos fariseus, que são as pessoas religiosas dos nossos dias de hoje. Os religiosos estão mais contaminados do que as pessoas que não são religiosas, para você ver o nível do nível de hipocrisia que nós chegamos. Aí você fala, pô, então tá pior? Não tá pior, tá igual, só que as pessoas mudaram de nome. Deram o nome para hipocrisia de santidade. A pessoa come Bíblia e arrota santidade. Ai, eu sou santo. Só que se você for olhar lá dentro do fundo do coração dela, a promiscuidade, a avareza, a mentira, tudo que é de ruim tá lá. Mas ela mente tão bem, ela tem uma unção de mentira tão forte que ela engana todo mundo. Mas ela só esquece que Deus ela não engana. E essa pessoa que me ligou achou que pudesse enganar, né? Uma pessoa que estava em oração, que estava buscando a Deus e estava sendo amedrontada, porque as pessoas falavam para mim, não faz isso que você vai morrer, tá? Eu vivi anos e anos da minha vida embaixo desse sistema religioso, me oprimindo, dizendo que eu não podia isso, que se eu fizesse isso, dava naquilo, que se eu fizesse aquilo. Agora, é engraçado, porque das pessoas que eu ouvi, o que eu ouvi, elas eram as que menos faziam o que elas me diziam que eu tinha que fazer. Incrível. Para vocês terem uma ideia, eu tive na minha vida um pastor, que eu vou te dizer uma coisa, se conhecesse o pastor, você beijava o pastor, você abraçava o pastor, você amaria o pastor, de uma forma que você fala, não é possível, não tem um homem mais amoroso igual esse no planeta. Esse pastor não tem igual. Olha, esse pastor é o amor, é Jesus
em pessoa. Olha, um anjo de luz. Já entendeu, né? A conexão aí, Juca? Ó, um anjo de luz, né? Um anjo de luz. O que acontece? Vou cortar só um minutinho. Pode falar. É por isso que eu falo palavrão. É por isso que eu mando todo mundo se fuder, se lascar. Porque, em primeiro lugar, é o seguinte. Eu acho muita hipocrisia das pessoas passar uma imagem de santo. Não são todos. Eu não estou aqui rotulando ou botando tudo no mesmo saco, né? Na mesma latrina de lixo. Não são todos. Eu conheço um pastor aqui que não pega dinheiro. Até estava conversando com ele e ele se tornou terraplanista. Até estava conversando com ele e disse assim, pastor, por que o senhor não pede o dízimo? Ele disse, Juca, olha, Deus já fez tanto por mim, eu vivo bem, tenho casas alugadas, tenho tudo que... Eu agora só quero retribuir um pouco daquilo que eu ganhei. É poucos, você conta nos dedos aqueles que fazem isso. Primeiro é o seguinte, aproveitando que tu falou aí, olha só, esse canal existe hoje aqui por coincidência. Eu nunca pensei em montar um canal de YouTube. Os meus amigos pediam para mim montar um canal para a gente debater certos assuntos que achavam interessante a minha maneira de pensar. E aquele amigo que tu falou aqui, que eu até falei que era corno, brincando, né? Tava tentando assim. Da mulher agora não, da outro, né? E ele abriu o canal para mim, cara. E abriu o canal, depois enjoou, disse, ó, fica o canal aí, eu vou cuidar da minha vida. Eu não sabia nem o que fazer, passei 7 meses igual merda na água, não sabia para onde ir, não sabia editar um vídeo, não sabia fazer uma live. Aí eu disse, porra, cara, aí comecei a editar um vídeo com um celularzinho simples que eu tinha e tal, e deu certo e daí. Mas é o seguinte, o que é interessante é o seguinte, ó. Eu vejo muita gente vindo aqui no Ciência Natural e diz assim, eu não vou ficar nesse canal porque esse cara fala palavrão, ele não é de Deus. Meu amigo, as pessoas são tão imbecil de um jeito, imbecilizado de um jeito. O sistema, o Estado te explora, as religiões te exploram. O único que não te explora é Deus. Deus faz nascer o sol sobre o justo e o injusto. Todo dia. Exato. Te dá saúde, te dá tudo. Então é o seguinte, eu não estou aqui para barganhar com ninguém, nem para barganhar com Deus. Eu estou fazendo uma coisa que as pessoas têm que aprender. Fé sem obra de nada vale. E sou bem sincero, eu não faço isso para salvar os outros. Isso aí não é um problema meu. Estou nem aí. Isso é um problema de cada um. Quer salvação? Vai atrás. Eu não sei nem se eu estou salvo. Eu sei que cada dia eu estou mais perto. Se eu vou conseguir ou não, isso eu não sei. Tá na mão de Deus. Agora, eu acho muito hipocrisia. Não, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero salvar os outros. Não, meu amigo, eu estou fazendo minha parte. Fé sem obra não vale. Exato. Se minha obra ajudar a salvar pessoas, amém, parabéns. Se não, foda-se, muitos vão cair. Agora é o seguinte, eu estou alertando. Eu sou só uma das vozes, porque não tem só eu, tem várias pessoas que está alertando as pessoas. Olha, isso é um resgate. Você está aqui durante pouco tempo, você tem esse tempo para você tentar voltar para um local que você perdeu. Porque, na minha visão, nós somos anjos em carne. Não falo de reencarnação. Tem vários livros aqui que eu já li de reencarnação. Falo anjos em carne. Agora, a mente da gente é apagada, porque senão a gente viveria com medo. E Deus não quer isso, certo? Até eu quero te convidar depois para uma outra live aqui, para a gente tocar no assunto e a gente falar só sobre Deus. É lógico que jamais o ser humano vai conseguir dar a compreensão do que é o Pai Celestial. Mas aí a gente tenta arranhar, a gente tenta, né? A gente tenta fazer alguma coisa. E o que aconteceu contigo, sendo bem rápido, para te dar, continuar a palavra, aconteceu também comigo. Sim. Eu passei por Testemunho de Jeová, Igreja Evangélica, Videira. Aqui eu não estou falando pessoas, estou falando de católica, apostólica romana, Mormon, você já foi, eu jogava basquete, eu jogava lá nos Mormons. Sim. Eles e tal. Só não fui para candomblé, umbanda, quimbanda, macumba, voodoo, essas coisas. Sim. Mas namorei com a menina que era da macumba. E tava lá, aqui me beijando, aqui, começou a chupar no pescoço. Que é esse cara? Vampira. Estou umas pataconas aqui no meu pescoço. Eu lá pegando fogo com a cabocla, rapaz, a mangueira lá e começou uns tambores. Aí eu estava com o canhão engatilhado aqui para dar um tiro, né? O canhão, depois dos tambores de macumba, de chegando demônio lá.
Aí o canhão, a bala do canhão morreu, velho. Eu fiquei com tanto medo. Eu disse, rapaz, vão me matar, botar aqui no caldeirão do diabo, beber meu sangue, cozinhar a minha carne. Vai correr, vai correndo. Uma menina outra, vem, coração. Não, tô com febre, eu tô doente. Falou, não, nunca mais vi essa dona. Só terminei. Comecei num dia, quando eu fui embora, eu terminei. Mas a palavra está contigo, o sistema tem isso. Ok. Não, é impressionante. Então, o que acontecia? Cada dia mais, eu era submetido ao medo. Eu estava servindo um Deus que matava, destruía, roubava, praticamente, porque tinha roubo na igreja. E ninguém condenava isso veementemente. Mas condenava as pessoas sem nem saber quem elas eram. Ou seja, a pessoa não dorme com você, não vive com você no seu dia a dia, não sabe como você conduz sua vida, como você limpa sua casa, como você organiza seu trabalho, mas ela se acha no direito de falar o seguinte: se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Ela se guarda no direito de falar o seguinte: se você tomar uma transfusão de sangue precisando no hospital, você vai para o inferno. Ela se dá o direito de falar: olha, se você não seguir isso, como se fosse uma receitinha para ser salvo, você vai para o inferno. Ou seja, meu irmão, Jesus disse claramente que o reino que está dividido não subsiste. Esse reino dividido é o de Satanás. Aí eu te pergunto, o que mais tem hoje no cristianismo é divisão. Os crentes estão se destruindo por eles mesmos. Os cristãos estão se autodestruindo porque uma vertente, uma denominação condena a outra. Você está entendendo onde que eu estou querendo chegar? Está entendendo? Dízimo. Exato. Você olha só. Dízimo, rapaz. Eu vou dizer uma coisa para você, rapidinha sobre isso. Eu virei para a pessoa que dizia para mim constantemente: se você não der o dízimo, você não será abençoado. Porque não foi só a missionária que me ligou e ainda me pediu dinheiro. Para você ver como que o negócio é escroto, tá? Ela me pediu dinheiro em nome de Deus e falou que Deus tinha revelado para ela que eu tinha que dar dinheiro para ela, ok? Eu disse que não iria. A preço de ser amaldiçoado. Fui amaldiçoado? Não, nunca. Nunca fui amaldiçoado, eu sempre prosperei. Meu trabalho é bem feito. Eu sou um excelente professor no que eu faço. As pessoas que estudam comigo aprendem. Eu pego uma pessoa do zero, eu faço ela chegar onde ela quer, ensinando como fazer. Eu não dou peixe, não. Eu dou a vara e falo: ó, vai pescar que você vai ver. Você vai pegar quantos peixes você quiser. Então, professor, deixa eu terminar de pagar meu sítio, que eu vou contratar o senhor. Eu quero aprender. Ótimo. I can teach you English anytime you want, bro. Anytime you want. Então, veja só. Eu estava falando sobre essa questão de que eu cheguei para a pessoa que dizia: olha, você vai ser amaldiçoado porque você não dá o dízimo, você não dá o dízimo. Aí eu fiz um levantamento na internet. Vocês sabem que a Igreja Congregação Cristã do Brasil não fala sobre dízimo. Vocês sabem disso, né? Você sabe disso, né, Juca? E aí, eu estava analisando como é que uma igreja que não fala sobre dízimo é a segunda ou terceira maior denominação que temos. É porque o quê? É o Satanás que está abençoando a igreja? Satanás é louco agora, ele abençoa o nome de Jesus. Ele é perturbado, né? Ele está fazendo alguma coisa para estragar o reino de Deus. Na verdade, para promover o reino de Deus. Não, ele quer estragar, não quer promover. Então, eu pensei, se eles são abençoados, tem muita gente lá abençoada também, e eles não falam sobre dízimo do jeito que a igreja evangélica pentecostal e outras falam, tem alguma coisa errada nisso que estão me dizendo. Tem alguma coisa estranha aí. E você sabe o que eu descobri? Eu digo para vocês, o problema não é dizimar do jeito que é falado. A questão é a avareza que está dentro do coração do ser humano. A avareza, ela independe de qualquer coisa. Você ser avarento, você não vai ajudar nem na igreja, nem ninguém. Você quer tudo para você, você não reparte nada com ninguém. Você tem uma fruta na mão, você não come junto com a pessoa que está do seu lado que não tem uma fruta. Você engole a fruta inteira para que a pessoa não coma e que se tiver um pedacinho de doce lá na geladeira, você não vai repartir. Você fica pensando, que ninguém veja meu doce, que ninguém veja meu doce, que ninguém veja meu doce. Para você poder comer o doce sozinho. Isso é que é o Satanás na nossa vida.
avareza. A avareza, ela é, na verdade, a grande parte ligada no íntimo da hipocrisia. O cara parece ser... hoje é o crente Denorex. Parece, mas não é. Hoje é o crente... Conhece o crente Denorex, Jucas? Já ouvi falar. Aproveitando essa deixa aí, meu irmão Eduardo, deixa eu aproveitar aqui, porque os Globaloides dizem que a gente é uma seita, é uma igreja, então, irmão e irmãs, oremos. Amém. Amém. Agora está na hora do dízimo, por favor, mande o superchat aí por natural. Hora do dízimo. Você que quer dizimar, pode dizimar agora. Isso. Não se preocupe, esse dinheiro vai ser gasto pagando luz, comendo cachaça, comendo carne assada, tá tudo bem, viu? Tem que manter se não comer, né? Vou confessar um pecado, eu já dizimei aqui no seu canal, você me perdoa, tá? Eu continuo pecando, Deus não leva em consideração esse pecado, não. Eu já pequei bastante. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês que pouca gente fala. No dia que eu me converti, olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, no dia que você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, como é que Pedro não estava convertido andando com Jesus? Fala para mim, como é que um homem que andou com Jesus 3 anos e pouco lá, fazendo no ministério, ainda não estava convertido? É possível? É possível. Tá cheio de Pedro nesse planeta. Tá cheio de Pedro nesse planeta. Os caras se acham a bala mais gostosa do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Foi isso que a igreja fez com que eu me tornasse. Eu achava que então eu estava dentro de um lugar que era o único que ia ser salvo e o resto do planeta estava todo mundo ferrado. O planeta estava podre. Eu estava no mármore do inferno. Eu condenava até as formigas, se eu olhava no chão e falava, vocês vão tudo pro inferno, arder no inferno, suas trabalhadoras, entendeu? Só faltava falar isso. Então, nós vivemos, na verdade, o auge, eu acredito, da hipocrisia, porque quanto mais gente no mundo, mais hipocrisia no mundo. Tá? O aumento da hipocrisia se dá ao fato do volume de pessoas na Terra. Na época de Jesus, tinha quantas pessoas que habitavam a Terra? 300 mil? 500 mil? 1 milhão? Hoje nós somos 8 bilhões de seres humanos. Tem hipocrisia pra caramba no nosso planeta. A questão é que as pessoas não... Por isso, professor Eduardo, deixa eu cortar. Por isso que eu lhe peço... de coração, com toda a experiência que o senhor já viveu na sua vida, dentro de religiões, vê como é isso aí, é por isso que esse movimento, lembrando, a Terra plana não está acima de Deus, não está acima da Bíblia, é uma das palavras de Deus. Então, eu lhe peço, apoie a gente nesse movimento, porque é um movimento onde a gente não tem um presidente central, a gente não tem congregação, é simplesmente um boca a boca, é um movimento totalmente independente, feito por cada um. Cada pessoa é seu ministério. É o que eu digo, eu tenho o meu ministério, você vai ter o seu ministério. E as pessoas influenciam com o seu ministério a minha pessoa e eu as outras pessoas. Isso, olha só, mudou minha vida. Eu era um cara ateu, nunca tinha encontrado paz na ciência, procurando motivo do por que eu estava aqui, por que eu ia morrer, não tinha encontrado paz. A minha experiência foi diferente. Eu procurei as igrejas para me ter um sentido e encontrei coisas que eu não gostava. Quando você pesquisa religião, você vai encontrar coisas que você não gosta. Mas isso é Deus? Não, não é Deus. As pessoas fazem coisa errada dentro da religião, dentro da política, dentro da casa dela, dentro do trabalho, no ônibus, em qualquer canto, e fazem coisas boas também dentro e fora de religiões. Então, isso é do ser humano, não tem nada a ver com Deus. Então, assim, abra o seu canal, faça seu ministério. Sempre que o senhor quiser vir aqui no Ciência Natural, vai ter meu apoio, vou aparecer lá também. E você tem muito, a gente acha que não. Tem irmãos que já chegaram para mim, Juca, você me ajudou. E não foi com dinheiro, não, foi com palavras. Eu mesmo fico impressionado, porque eu não sei meu valor. Eu acho que eu não valo uma cibalena furada. Sou sem vergonha, sou fuleiragem.
Todo mundo que assiste meu canal sabe disso. Me chamam de boca suja, boca podre. Tu se fuder, porra, tô nem aí. Tô cagando, entendeu? E a gente não sabe. Mas eu penso em mim como sendo igual Moisés. Moisés cometeu um assassinato. Não que eu tenha cometido assassinato. Nunca matei ninguém, graças ao Pai Celestial. Mas eu digo que mesmo ele tendo cometido isso, e independente de ter sido em legítima defesa ou não, Deus esteve com ele, certo? Aproveitar aqui para agradecer aqui um irmão aí, ó. Fui pedir doação, aí, ó. Fui pedir o dízimo, a galera mandou o dízimo aí. Tem que ler, né? Vou orar aqui. Faz a oração. Pai Celestial, o Senhor que é dono de todo ouro, toda prata, toda vida. Multiplica aí esse rapaz. Não por causa da doação, que precisa também. Ele coloca aqui, superchat. Segue a oferta da noite. Obrigado. Irmãos e irmãs, oremos. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Esse aí, tá vendo aí, ó? Esse aí é o único que vai ser abençoado, hein, Juca? Abençoado. Vira terraplanista. Vem ganhar dinheiro da terra plana. Vem ganhar dinheiro da terra plana. Aí, ó. Professor, você já viu um YouTube tão sem vergonha que nem eu já? Aí, os outros é todo, né, santinho e tal. Pode mandar, irmão. Pode mandar que a gente recebe. Obrigado, viu? Pode vir. Então, aproveitando então essa parte que você acabou de levantar, eu quero dizer que eu já abri o meu canal no YouTube e para competir com você, Juca, cuidado, tô chegando, hein? Cuidado! Cuidado! E ainda vai ter meu apoio para competir comigo, ainda vai ter meu apoio. Isso aqui é um competidor honesto, ainda apoia o cara. Eu vou apoiando você também. A Igreja da Terra Plana dos últimos dias acaba de receber mais um dízimo. Eu tenho que acabar com essa live, vou acabar chorando, estou emocionado. Dízimo. Tá vendo? Olha o superchat aqui. Um beijo no coração, Cleito Couto, que o Pai abençoe também você. Viu? Muito aí, bom. Ó, você que está passando por dificuldade financeira, vira terraplanista, que você vai sair da dificuldade. Os irmãos são muito caridosos. Obrigado. Então, veja só. O meu canal se chama Ciência na Madrugada. Se você quiser depois curtir lá, eu não postei ainda vídeo, vai ter lá o primeiro, tô numa correria, mas quando começar, a gente vai... vocês vão ver que eu não vou parar mais, eu vou colocar toda semana algo novo, e o que aparecer para mim eu vou estar colocando lá. Ciência na madrugada. Por quê? Na madrugada. Eu sou aqueles que gostam de ficar à noite acordado, estudando, lendo, gosto da madrugada. Então, eu provavelmente vou estar nesse horário mais ligado, mais desperto. Então, procurem aí no YouTube o canal e curtam, se quiserem, ok? Ninguém é obrigado a nada, mas tá aí o canal Ciência na Madrugada, já inaugurado no YouTube, ok? Então, continuando, veja só, a hipocrisia me enganou, fez com que eu me tornasse um hipócrita também. Meu irmão, olha o que a Bíblia diz, que nós não podemos sentar à roda dos escarnecedores. Você não sabe por quê? Porque a gente vai ficar igual eles. A gente vai ficar igualzinho eles. Então, eu me tornei um hipócrita igual. Eu comecei a falar para todo mundo, vocês vão morrer, vocês vão pro inferno, Satanás vai comer a alma de vocês. Eita, entendeu? Se vocês não fizerem isso, não fizerem aquilo, vai tudo arder no fogo do inferno. E aí eu comecei a prestar atenção e falar, mas o que eu tô fazendo? Eu tô pregando sobre um Deus de amor que salva, mas que vai matar todo mundo e vai jogar todo mundo aqui. Eu tô parecendo um maluco. E aí, quando eu me dei conta que eu tava fazendo as mesmas coisas, se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado. O pessoal tá pedindo o link do seu canal, professor. O senhor pode postar o link aqui no chat aqui. O link do seu canal que você acabou de abrir. Mesmo não tendo vídeo, já tem gente que quer se inscrever aqui no seu canal aqui. O Elias, botou aqui, Juca, acha o canal e posta o link. Eu vou colocar o link aí agora, só um segundinho, então, por favor. Bote aí que já vai uns inscritos aí para ouvir. Olha, gente, não é porque ele está aqui conversando comigo, não, mas é um cara muito gente boa, paciente. Foi um dos caras mais pacientes que eu já conheci na minha vida, porque se fosse outras pessoas, tinha me esculhambado.
Ele queria conversar comigo, eu não estava com tempo, porque é família, é trabalho, é empresa, é canal. É um grupo no WhatsApp, que esse grupo é tão manso, todo dia expulsa gente, um grupo tão tranquilo, que mal me traz problemas. Todo dia tem treta no grupo do WhatsApp. Tem os grupos no Telegram, tem o grupo no Facebook, que está parado, estou precisando de gente para administrar o Ciência Natural no Facebook. Quem quiser dar uma força, tiver tempo para isso, lógico, pode chegar junto, a gente coloca como ADM lá. Estou sem tempo de estar postando, então é muita coisa para uma pessoa só fazer. Tanto que eu agora vou malhar para poder aguentar o rojão, porque é de manhã, de tarde, de noite, envolvido totalmente na propagação da palavra do Pai Celestial, que é a palavra de Deus, que está na Bíblia, a terra plana. Tem mais de 400 versículos na Bíblia, mais de 400 passagens na Bíblia falando que a terra é plana. Lógico, alguns diretamente e alguns indiretamente. Quando diz que o sol parou, não está falando da terra plana, mas peraí, se o sol parou, então quem se move é o sol, não é a terra. Sacou? Sol parou, então o sol está fazendo elipse sobre a terra, não é a terra que se move, é o sol que se move. Por isso que diz que o sol parou para que houvesse a guerra. Um bom entendedor, uma vírgula é uma palavra. Tá entendendo como é que Exato. Pois é. Entra na academia para ficar fitness. Olha, terminando essa live aqui, a gente vai pro Akira. Ó, Akira é hoje, né? Eu tô pronto aqui. Pode meter o cacete lá que eu já chego lá, viu? Final aqui, galera. Não nada aqui, viu? Vamos estar no canal do Akira já, numa conversa super descontraída. Olha lá, eu vou compartilhar minha tela aí, tudo bem, Juca? Pode compartilhar, professor. Coloca para mim aí, por gentileza. Já está, compartilhada. Ó, então, rapidinho, o fermento dos fariseus era o quê? Era a hipocrisia. O mal do nosso século presente, e ele está nas massas religiosas. Pela minha experiência de vida que eu estava falando para vocês, eu me tornei uma pessoa que eu posso dizer duas filhas do diabo, duas vezes filho do diabo, ao invés de filho de Deus, porque o Jesus, ele falava para as pessoas sobre quem era Deus, mas ele mostrava. E ele condenava justamente os religiosos da época, que se diziam de Deus. E hoje em dia nós estamos vendo a mesma coisa. Justamente os que se dizem de Deus são os que condenam todo mundo, o resto do planeta, como se o resto do ser humano, da humanidade, fosse tudo uns doentes, uns endemoniados, uns perturbados. Quando, na verdade, geralmente é em nós que está o problema. A Bíblia diz que tudo é puro, ao puro. A pureza está nos olhos de quem contempla as coisas. Quando os nossos olhos é mal, a gente só vê o mal, meu amigo. Mas quando nossos olhos é bom, a gente vê o bem. A gente olha para as pessoas e vê o bem nelas. Eu olho para o Juca, eu falo, que pessoa... Eu prefiro andar com o Juca falando palavrão do que 200 cristãos que se diz cristão, mas que faz cada absurdo que vocês não fazem ideia do que eu já vi. Ó, isso que eu dei para vocês é uma fichinha. Eu tenho muita coisa para contar, mas que eu não posso. Se eu contar, eu vou preso, entendeu? Se eu contar, vou pra cadeia. Por quê? Porque o diabo é dono das coisas aí fora, e se você conta o que o diabo faz, ele dá um jeito de prender você. Porque as pessoas não querem, entendeu? Saber da verdade. Mas eu tenho muita coisa, ó, eu tenho coisas, eu conheço pessoas que estão pregando hoje aí, ó, estão pregando na internet, assim, ó, com um sorriso no rosto. Pessoas que são assim, olha que bonitinho, como ele prega bonito. Mas só eu sei dos podres que essa pessoa causou, porque eu fui uma das pessoas que ela prejudicou nessa vida. A minha família foi prejudicada. Meus irmãos foram prejudicados. Mas a pessoa tá lá, mudou de cidade, mudou de estado, mora em outro lugar, para que não seja descoberto o que ela fez aqui. Aqui é onde eu moro, na cidade de São Paulo. Tá? Então, para vocês entenderem, hipocrisia tá cheio, tá lotado de hipocrisia e a gente precisa condenar a hipocrisia. Isso que tá acabando com o nosso planeta.
Isso está destruindo as famílias, está destruindo o ser humano. As pessoas não são verdadeiras, não são honestas. Elas são por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso que são. E aí dá uma olhadinha aí no que está escrito. Em Lucas 12:1, Jesus disse assim, ó. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, ó, tava uma galera, tava umas multidões, milhares de pessoas, a galera tava se matando, se atropelando, umas às outras, para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Mas não tinha, olha, Juca, não tinha isso aqui, ó. Tá vendo esse microfone aqui, ó? Não tinha isso aqui na época de Jesus. Então, não dava para Jesus falar para milhares de pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Não tinha caixa acústica. Hoje a gente consegue falar para bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Bilhões. Naquela época, Jesus só conseguiu atingir os discípulos, porque eram os que estavam perto dele. Então, mesmo tendo milhares de pessoas do lado dele, a Bíblia é clara. Começou a dizer aos seus discípulos, os discípulos eram os 12 ali que andavam com ele, que eram os que conseguiam. Então, o que acontecia? Ele falava para os discípulos falavam para cada um para mais 12 falava cada um para mais 12, mais 12, mais 12, e todo mundo ficava sabendo, porque naquela época não tinha esse poder. Ó, olha o poder que nós temos na nossa mão hoje, Juca. Chama-se microfone, internet, som, caixa de som. Então, os discípulos estavam ali e ouviram. Olha o que Jesus disse para eles. Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora, vem comigo aqui, ó. Vamos estudar a Bíblia de verdade. Eu sou professor, tá? Eu tenho uma metodologia que eu desenvolvi, eu ensino meus alunos a ler, eles não sabem nem ler. Eles querem aprender a falar inglês, mas não sabem nem ler. Então, o que eu faço? Eu ensino meu aluno a ler, eu ensino meu aluno a ouvir, eu ensino meu aluno técnicas de estudo que faça com que ele consiga absorver o que ele está estudando com muito mais facilidade, ok? Muito mais facilidade. Essa mensagem aqui, que é um versículo só, uma pequena frase de Jesus, eu vou te mostrar o quanto de coisa boa tem nela, o quanto Jesus nos ensina com uma frasezinha bem pequena. Olha só. Acautelar significa atentar. Olha a primeira linha aqui, ó. Atentar. Primeiramente, significa em primeiro lugar. Fermento dos fariseus. O que é o fermento? O fermento é a massa de farinha azeda. É uma enzima, é um organismo, é um fungo, meu Deus do céu. É um fungo. O fermento dos fariseus é um fungo. Tá? Então, veja só. O que ele fala quando ele fala acautelai-vos? Ele está falando, toma cuidado. Na linguagem de hoje, Juca, é a mesma coisa que você dissesse assim, ó, Jesus disse para os seus discípulos, galera, se liga. Galera, fica esperta. O carioca ia dizer assim, fica esperto, meu irmão. Tá? O do sul ia falar, acautelai-vos do leite quente que dá dor de dente, principalmente no dente da frente. Entende o que eu estou dizendo? Cada um vai falar de um jeito, mas a mensagem é a mesma, ok? Jesus disse, se liga, galera, fica esperto. E aí o que ele fala em seguida? Primeiramente, se Jesus disse que é para ficar esperto com algo que é número 1, por que as pessoas vão para o número 2? Por que as pessoas vão para o número 3? Por que as pessoas vão para o número 4, se nem o número 1 foi resolvido na vida delas? Tá entendendo, Juca? Nem o número 1 foi resolvido, a pessoa já quer para o 2, já quer ir para o 3, já quer ir para o 4, ok? Então, em primeiro lugar, significa o quê? Antes de qualquer coisa, de máxima importância, você tem que dar máxima importância e você tem que ficar esperto, porque é um negócio de extrema importância. O que é importante? Entender que o fermento dos fariseus que provoca a fermentação em outra massa, olha só, é uma massa que provoca a fermentação em outra massa. Então você pensa, nós somos feitos de quê, Juca? Vamos lá, ciência natural. Somos feitos de quê, Juca?
Aqui nesse mundo, a gente é feito de matéria. A matéria tem o quê? A matéria é massa? Tem um peso de massa ou não? Eu tô falando besteira? Não, com certeza. A matéria tem um peso. Então, olha só. Depende do que você come. Olha o que Jesus estava dizendo. Peso. Olha o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que o fermento é uma massa azeda que leveda a massa boa. Então, quando você pega essa massa azeda e você aplica na sua vida, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você incha, igual o pãozinho lá. Você bota o pãozinho desse tamanho no forno, aí você bota um fermento azedo dentro daquela massa. O que acontece com o pãozinho, Juca? Ó, fica desse tamanho, fica inchado, mas dentro tá só vento. Professor, tem uma pergunta aqui, né? Se eu souber responder, você consegue ler aí? Pode falar. A pergunta é o seguinte, consegue ver aí a pergunta? Tá na tela. Professor, por favor, sobre a Bíblia de Barnabé, que foi encontrada em Turquia, e segundo a tradição, diz que Jesus não foi crucificado, e sim foi Judas em seu lugar. Graças. Bom, eu ainda não li essa Bíblia de Barnabé. Vou ler, e depois que eu ler, eu posso dar um veredito, ok? Agora eu não tenho como falar isso. A princípio, o que eu entendo é que não, tá? O que eu entendo é que não. Mas eu vou ler, eu vou me inteirar do assunto, porque a pessoa dizer que sabe tudo, mesmo antes de se inteirar do assunto, é hipócrita. E eu não sou mais. Eu já deixei de ser hipócrita, ok? Eu já passei dessa fase. Então, eu vou ler essa Bíblia que eu não li ainda. Eu já li muito livro apócrifo. Eu já li muito livro de outras religiões. Eu já li muita coisa. E a Bíblia mais de 100 vezes. Eu já deixei claro aqui. Mas esse aí eu não li ainda, não. Eu vou ler e aí eu posso dar uma posição melhor. Por enquanto eu não tenho, a não ser a visão que eu já tenho hoje, que é que até o momento foi Cristo que foi crucificado na cruz e não Judas, ok? Segundo as escrituras que nós temos, formada por 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Não, Judas não foi crucificado. Quem foi crucificado foi Jesus, ok? Pronto, deixa eu colocar meu ponto de vista sobre isso. Como eu também... Pode falar. O meu portunhol, ou é castelhano isso aí, que eu não sei, tá tão bom que nem o do professor, lá vou eu. Juca, pergunta ao professor, por favor, sobre a Bíblia de Barnabé, que foi encontrada em Turquia. E, segundo a tradição de que Jesus não foi crucificado, e se foi Judas em seu lugar, graças. Professor, tão maravilha. Vou montar um curso e ganhar dinheiro com... Tão maravilha. Não, zoação à parte, deixa eu colocar aqui o que eu penso. É o seguinte, no Novo Testamento, você tem muitos observadores falando sobre a crucificação de Jesus Cristo. Então, assim, e são os apóstolos, né? Então, mesmo que essa Bíblia de Barnabé afirme algo contrário ao que os outros livros têm, vai ser muito difícil mudar a narrativa, porque você tem muitos livros de observadores diferentes falando que Cristo foi crucificado. E você tem esse é o único livro que eu vejo que fala essa narrativa de que Judas morreu no lugar de Cristo. O problema vai ser o seguinte, tem que saber quantos anos tem a Bíblia de Barnabé. Porque os escritos que tem na Bíblia no Testamento, se eu não me engano, não sei se tem uns de 200, 300 anos após a morte de Cristo, ou talvez até mais próximos. Então, assim, quanto mais próximo, mais veracidade se tem. É por isso que eu falo da questão do livro de Enoque Etíope, que eu acho um crime ele não ter entrado na Bíblia, mas é porque tem livros de Enoque Etíope muito antigos na sua totalidade. Então, nessa questão é o seguinte, eu achei interessante, eu vou até ler também, pesquisar sobre essa Bíblia de Barnabé, mas a narrativa é o seguinte, é um livro contra vários outros livros de autores muito próximos que conviveram com Cristo, que é lógico, esses livros foram reescritos, né? Tinha o escriba, e o escriba reescrevia, às vezes o cara passava a vida toda ali, reescrevendo para não perder aquele livro, tá? Então, esse é meu posicionamento, que praticamente é o mesmo posicionamento do professor. Eu estou só colocando o ponto de vista de que você tem vários autores falando que Cristo foi crucificado, contra um autor que fala que Judas morreu no lugar dele. Ou se tem outro autor ainda que diz que Judas morreu no lugar de Cristo, eu não estou sabendo.
Mas essa é a primeira, até a primeira vez que eu estou tendo conhecimento da Bíblia de Barnabé. Não, falar a verdade, eu tinha ouvido falar, mas eu não tinha tido curiosidade de ir lá ler. Agora eu fiquei curioso. Pode continuar, professor. Desculpa interromper. Ok, imagina. Você pode me interromper quantas vezes você quiser e a hora que for, que eu acho ótimo. Eu aprendo muito com você, Juca. Então é o seguinte... Obrigado pela gentileza. Veja bem, eu li muitos livros apócrifos e eu posso dizer, pelo menos, uma coisinha bem ligeira, que eu acredito, sim, na inspiração do livro de Enoque, porque ele é mencionado no livro de Judas, um pequeno livro da Bíblia que se chama Judas, que vem antes de Apocalipse, que tem um capítulo só, refere-se ao livro de Enoque. Poxa, é para se pensar, vocês não acham? Olha, se a Bíblia, que é considerada canônica e verdadeira e única, e tá lá a palavra de Deus, né? Como que pode fazer referência a um livro que não deve ser considerado, ou deve ser considerado como zero? Bom, é a minha opinião, é a minha visão, eu não enfio isso goela abaixo de ninguém, mas eu vou dizer uma coisa, tem me abençoado muito ler o livro de Enoque. Tem me abençoado muito conhecer o que está no livro de Enoque. O livro de Enoque me tornou um terraplanista. E eu digo mais, eu não sou um terraplanista agora só por causa do livro de Enoque. Eu descobri que a própria Bíblia é terraplanista. O crente que acredita no mundo que é uma bola, do jeito que é, ele não está lendo nem a Bíblia que ele acredita ser Bíblia. Que dirá vai acreditar no livro de Enoque. É óbvio que não vai. Ele não acredita nem na Bíblia que ele lê. Ele não consegue... Olha, e limpar a bunda, né? Exatamente. Se ele lesse no livro de Jó, que Deus fala, onde você estava, Jó, quando eu coloquei a terra sobre a pedra de esquina? Onde é que uma bola precisa de pedra de esquina, Juca? Fala para mim. Né? Entendeu? Ou seja, a própria Bíblia fala sobre uma terra plana. Agora, é óbvio que eu estou indo contra os poderosos dessa terra. Juca, quem somos nós? Nós somos o quê, Juca? Nós somos os girinos rebeldes. Nós somos o vice-treco do subtroço. Nós somos nada, entendeu? Nós somos ovelhas negras no meio das ovelhas brancas. Nós somos os pequeninos, ó. Os professor, pequeninos. Mas nós pode bagunçar. Quem é que mas pode bagunçar. Ninguém vai ficar paciente. Eu sempre digo, o que eu quero mais é que o mar pegue fogo para mim comer peixe assado. Eu quero nem saber quem foi que pintou. Não quero nem saber quem foi que pintou o céu de azul. Eu quero o resto da tinta para me bagunçar nessa porra. Então vamos falar a verdade, doa quem doer, entendeu? Vamos falar a verdade. Vamos. Então é o seguinte, se o cristão não consegue acreditar nem na Bíblia que ele lê, você acha que ele vai querer acreditar no livro de Enoque, Ju? Que é claro que não. É claro que não. Então, assim, eu não perco tempo com isso. Eu acredito que tem água curvada por aí, cara. Isso é beira a loucura, entendeu? Nível curvo. Pois é. Um beijo, Roberto Fonseca, inventor do nível curvo. É o meme do momento. Beijo, Roberto. Então, vamos lá. Só para concluir aqui, então... Sistemático aqui. Os pássaros fazem migração em nível curvo. Olha só. Passaram imigrando em nível curvo. Desculpa, professor, pode continuar. Não, imagina. Só concluir nessa parte do fermento. Juca, você que é um cientista natural. Olha só, eu acho lindo isso. Olha, Juca, eu vou falar uma coisa para você. Se Isaac Newton foi um cara sensacional, eu mudaria o seu nome para Juca Newton, porque você é um cara sensacional. Você é um cara sensacional. Vou dizer, Newton. O fermento dos fariseus, ele é uma massa de farinha azeda, é uma efervescência gasosa que provoca inchaço, que inflama. Olha só, para quem gosta de academia, de ficar bombadão, fortão, é a mesma coisa que tomar anabolizante. Você acha que o músculo tá grande porque ganhou massa muscular? Não, mentira, porque você jogou um negócio lá que inflou o seu músculo. É esse negócio aí que Jesus estava falando que os fariseus tinham de monte. Eles eram tudo inchado, eles eram tudo uns gostosão, eles eram os caras que andavam com seus filactérios até lá, perto dos pés, lindo, maravilhoso, umas roupas tudo passadinha, tudo bonitinha, mas por dentro, gente, tava podre, por dentro
só tinha sepulcro caiado por fora, aquela coisa bem bonitinha por dentro, só tinha restos de carne podre, ok? É isso que Jesus estava falando, e Jesus falou primeiramente. Se Jesus falou primeiramente, a gente tem que pôr a ordem nas coisas. O primeiro versículo da Bíblia fala o seguinte, que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E depois, ao longo de 6 dias, Deus botou ordem no caos. Deus organizou o caos. E Jesus fez a mesma coisa. A primeira coisa que vocês têm que tomar cuidado é o fermento do fariseu. Então, meus irmãos, quando eu entrei na igreja aqui do Brasil e achei que eu estava servindo a Deus, não, eu não estava servindo a Deus. Eu estava servindo o homem da igreja daqui, dessa terra. O homem que criou uma empresa e faz você ser escravo dela. Faz você pagar o salário dele, que devia vir com o suor do rosto dele. Não era para ele comer com o suor do meu rosto, era para ele comer com o suor do rosto dele. Cambada de vagabundo, é isso que são. Hoje eu estou esperando os pastores virem falar para mim, apontar o dedão na minha cara. Hoje, Juca, eu estou esperando, não aparece. Os pastores não aparecem, hoje não aparece. Vim apontar os dedos na minha cara e dizer assim, você tem que ter medo dos ungidos de Deus, porque senão você vai morrer. Hoje não aparece um. Okay? É o pessoal dos ovão inchado, né? Ungido de Deus, né? Exatamente. Eu trabalho todo dia e acho que estou fodido, não vou nem me salvar, e esses cabas que acham o último... Não. Biscoito no pacote, a última Coca-Cola gelada no deserto. Me pergunto para você, mesmo... olha aí. Pergunta. Sem forma e vazia. Então, a minha cabeça agora, gente, está em outro lugar. Eu estou falando sobre hipocrisia. Eu não vou conseguir desligar a chavinha e responder essas perguntas agora de imediato. Eu tenho que parar, organizar minha cabeça. Eu sou um ser humano. Então fica para depois. Eu vou responder depois com categoria, com responsabilidade, mas tem coisas que não dá assim, pá, e já mandar. Eu estudo, eu monto, eu preparo, eu mostro as coisas com calma. Senão fica uma coisa perdida, ok? Continue, professor, continue. Vamos lá. Então, eu estou falando sobre hipocrisia hoje. Eu quero deixar claro. Eu estou dando o exemplo da minha vida. Eu não estou falando de outras pessoas. Eu não estou falando de que alguém me contou. Eu estou falando do que eu vi. Eu estou falando do que eu senti, senti na pele, tá? Pastores que queriam se envolver sexualmente com as minhas irmãs. Não estou falando de pastor que vinha pregar o evangelho e falar de Deus para mim e com carinha de anjo, bonitinho, mas que por trás eles estavam querendo pegar as minhas irmãs. Vocês estão entendendo o nível do pecado escondido aí na vida das pessoas? Pastor sem vergonha, é desse que eu estou falando. Agora, como eu disse, não vou dar o nome, não vou botar aqui para vergonha pública, sabe por quê? Porque eu não estou sentado na cadeira de Deus, eu não sou juiz. Juiz já tem um. Deus é o juiz. E eu também sou pecador. Eu também sou carente da misericórdia de Deus. Eu também sou carente da graça de Deus. Então, eu não vou julgar. Hoje, eu não julgo mais ninguém. Eu só julgo uma pessoa nessa vida. Eu mesmo. Eu olho no espelho todo dia quando eu acordo e eu escrevi no meu espelho o seguinte. Eu escrevi egoísmo, eu escrevi hipocrisia, eu escrevi egocentrismo, eu escrevi avareza, eu escrevi todos os pecados que podem contaminar minha alma. E todo dia quando eu olho no espelho, eu penso e olho e falo, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser descentralizado. Eu não quero ser avarento. Tudo que é o contrário disso que eu estou lendo no meu espelho, eu aplico na minha vida. O que vocês estão fazendo, o que esses pastores fizeram, é problema deles com Deus. Eu posso denunciar, Juca? Posso, não posso? Claro. Mas eu não preciso dar nome, porque cada um vai dar conta de si, ok? Eu tenho que responder por mim. Eu tenho que responder por mim. Eu respondo por mim. Eu sou também uma pessoa que cometi muitos erros.
por principalmente acreditar em pessoas que falavam para mim que diziam a verdade. Eu era um hipócrita gerando hipócritas. Eu era uma pessoa que se enganava, enganando outros. Era isso que eu fui. Por muitos anos, eu li a Bíblia e não conseguia enxergar a verdade nela. Por quê? Eu estava mais preocupado de dizer para os outros como é que se faz do que aplicar na minha vida. Hoje, eu só prego para uma pessoa. Ela se chama Eduardo Gimenez. Eu só prego para mim. Eu sou o único que prego para mim. Eu sou meu templo, eu sou meu púlpito, eu sou meu altar. Eu olho no espelho e eu prego para mim todos os dias. Não seja um filho da mãe, não seja um desgraçado, não seja um hipócrita, não seja um perdedor, não seja um idiota, não seja um mentiroso, não seja um ladrão, não seja um soberbo, não seja um hipócrita. É o que eu prego para mim todos os dias no espelho. Isso é o que eu passo para os meus amigos, os meus irmãos. Faça isso e o mundo será melhor. Olhe para si mesmo. Veja o pecado que está em você, não nos outros. Os outros, cada um... Olha, para encerrar, eu vou falar de um texto que está no livro de João. Se eu não me engano, capítulo 21 ou 22. Eu sou péssimo para guardar número, mas sou bom para guardar texto, ok, Juca? Jesus, depois de ressurreto, ele encontrou com João e com Pedro. Eles estavam fazendo um churrasquinho de peixe lá. Lembra dessa história, Juca? Uhum. E aí, Jesus ele falou algo sobre João, que é interessantíssimo. Mas por causa do quê? Por causa do questionamento de Pedro. Pedro virou para Jesus e disse assim, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Lembram desse fato aí? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou assim, eu te amo, Jesus. Então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus falou de novo, Pedro, tu me amas? Aí Pedro pegou, Jesus, eu te amo. Aí Jesus falou assim, então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus foi e bateu o martelo na 3ª vez. Quantas vezes que Pedro tinha negado Jesus? 3, né? Jesus foi lá e bateu mais uma. Pá! Uma pregada no cérebro do Pedro, no cérebro soberbo do Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedrão ficou tipo assim, baixou a cabeça, pensou assim, caramba, por que ele tá perguntando a 3ª vez? Cara, é óbvio, você negou o cara 3 vezes, você queria que ele perguntasse quanto? 20? 3 estava bom, né? Uma para cada vez que negou. Aí Pedro fala assim, Jesus, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas, Pedrão, apacenta minhas ovelhas. Aí, olha só, mesmo com esse entendimento, Pedro virou para Jesus e falou assim, mas e desse aí? Apontando para João, o que vai ser desse aí? Jesus falou assim, olha, me desculpa, eu vou ter que falar isso, porque é ridículo. Eu acho que Jesus deve ter pensado assim, sua anta, sua besta quadrada, o seu energúmeno. Acabei de te dar uma lição e você me fala uma besteira dessa, seu ridículo. É o seguinte, Pedro, se eu quero que ele fique até quando eu volte, qual que é o teu problema? Vai cuidar de você, Pedro. Cria vergonha nessa sua cara grande. Vai cuidar da sua vida, rapá. É isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, cuida de você, deixa o resto comigo, quem manda nesse negócio aqui sou eu, quem fez isso aqui sou eu, quem tava lá na criação era eu, rapaz, é eu que sei como é que isso aqui funciona, fica na sua aí, vai cuidar da sua vida, Pedro. Eu espero que essa lição fique para todos nós. Pedro precisava aprender uma coisa, ele tinha que cuidar do rabicó dele, ele tinha que cuidar da vida dele, ele tinha que cuidar do que precisava ser mudado na vida dele, e o resto do planeta, meu irmão, Deus cuida ele mesmo, porque é ele que manda em tudo isso aqui. A nossa vida é um sopro, a nossa vida é um ventinho, acabou, um sopro, e a gente não vira pó, a gente volta a ser pó, que foi de lá que a gente veio. Então, eu espero que o que eu falei tenha sido suficiente para vocês entenderem uma coisa. De toda a minha experiência, dentro de todas as religiões que eu passei,
nenhuma delas teve o poder de me salvar, nem mesmo o cristianismo dos nossos dias atuais. Eu hoje me considero ex-católico, me considero ex-candomblessista, se é que pode dizer, ou sei lá, o nome que se dá a isso, ex-espírita, ex-mormon, ex-testemunha de Jeová. Eu sou ex-tudo, ex-evangélico, ex-cristão, eu sou ex-tudo. Mas eu sou não bota assim não, jogar você vai ter que ser ex-baitola. Aí fica. Eu sou ex quase tudo. Eu só não sou ex-macho, eu continuo macho. Isso... é bom, né? Ex-macho eu não sou. Continuo macho, bem macho, eu considero e honro aquilo que Deus me fez. Homem, eu honro o que Deus me deu aqui. Tá guardado o que é meu aqui. Mas aí é uma coisa, professor, deixa eu dizer uma coisa. Qual é o primeiro mandamento? Ides e sedes fecundo, povoai o mundo. O primeiro mandamento que Deus fala é para a gente povoar o mundo. E para povoar o mundo tem que tchaca-tchaca na muchaca. Exatamente. Digo língua na chavasca. Tem que ter, né? Exatamente. E quando você se nega a isso, você deixa de cumprir o primeiro mandamento. Você tem direito, você pode, porque você tem livre-arbítrio. Deixa eu tentar responder aqui a pergunta do meu irmão Mazola. Olha, Mazola... Responde aí. 1972. Se inscreve lá no canal do Mazola, que o Mazola é um terraplanista. Meu parente invocado. Pergunta ele o que significa sem forma e vazia. Sem forma porque não tinha ainda o primeiro continente pré-diluviano definido. Estava... É como você pegar uma massa de barro e você querer fazer uma estátua, a estátua não está feita, está sem forma. Então, tinha ali a terra ainda misturada com água, mas não tinha se elevado, não tinha... E vazia, porque não tinha vida. Não tinha vida nem debaixo da terra, nem em cima da terra, nem sobre a terra, nem dentro das águas, nem nada. Então, vazia de vida. Não é vazia de vácuo, não, vazia de vida. A palavra diz que a terra está suspensa sobre o abismo. Se você for pesquisar abismo é gigantescas profundezas de água. A terra está inserida na água. Para acabar com essa merda é o seguinte: o universo de Deus, ele é aquático, porra. Vaca é o cacete. Vaca é... quer ver Globaloid? Globaloid é assim. Eu gosto do Ju que ele fala, ele mata a cobra, mata a serpente e mostra o pau. Mostra o pau, mostra a cobra morta, mostra o Globaloid assustado. O Globaloid, ele tá em casa quando ele compreende a Terra plana, assim. Agora eu entendi, agora eu saquei, a Terra é plana e eu me lasquei. Globaloid pensando desse jeito, quando ele entende a Terra plana, ele... agora eu entendi, agora eu saquei. A Terra é plana e eu me lasquei. É isso, cara. O pensamento Globaloid é esse. O universo, ele é aquático. O universo de Deus é aquático e faz sentido. Ciclo da água. Você suja a água, ela evapora, condensa, chove, tá potável de novo. 7 meses. Eu nasci 7 meses. Tem gente que nasce com mais meses, tá? Eu nasci 7 meses, fiquei um gigante. Imagina se eu nascesse com 9. Não dá nem para caber mais dentro da casa aqui, né? Você passa de 7, 8, às vezes uns mais tempo dentro da barriga da mãe, dentro do seu xixi, dentro daquele líquido ali, e entendeu? 75% do corpo água, o cérebro da gente, ele tem um líquido aqui que ele está flutuando, tá entendendo? O planeta, 71% do planeta, estou equivocado, água sobre... Exatamente. Entendeu? Debaixo... Oceanos 4 vezes maiores do que o nosso oceano em cima, água. Nos continentes, você entendeu o que é a Terra plana? Os continentes estão sobre hidroplacas. A água exerce um peso tamanho que lá embaixo, a pressão é tão gigantesca que cria uma coisa chamada cristal de água. E eu acredito que esses cristais de água é formado, e se eu não me engano, a água é o quinto, parece que da água se forma o quinto estado da matéria. Porque a matéria é sólida, líquida, gasosa, aí tem o plasma, e se eu não estou equivocado, da água tem o quinto estado da matéria. Se eu não estiver equivocado, eu não lembro agora o nome de cabeça, mas da água se forma o quinto estado da matéria. Então, se você começa a analisar todo o universo, é um universo aquático.
Aí esses malucos botam a gente no universo de vácuo infinito, vácuo, cacete. Ninguém sai, não. Ah, Juca, mas existe satélite. Me mostra. Eu só vejo balão satélite. E a internet, que é a minha área, que é TI, Tecnologia e Informação, 99, quase 9 aí, 1%, bem dizer, é fibra ótica, meu chapa. Fiz aqui já vários vídeos, falei que é fibra ótica. Então não tem papo para boi dormir, né? E a NASA perdeu a tecnologia dia da Lua. Suspeito. Suspeito. Então, galera, o nosso universo ele é aquático. Ele é aquático. Fora é água. Ju, que é água ao infinito? Não. Existe um espaço, que eu acredito que seja o local, o céu dos anjos, né? Existem vários céus, mas aí esse local lá não tem água. O que tem lá eu não sei, mas é um local que não tem água. E o trono de Deus, à frente do trono... Olha, o trono é maneira de falar. Todo o universo é Deus, tudo é Deus. Por isso que Deus é onipresente. Eu sou Deus. O professor é Deus. É como se a gente fosse células vivendo no corpo de Deus. Eu tenho cada célula do corpo, ela está viva e compõe você. Mas você não manda. Eu não posso chegar para essa célula que está aqui, ó, formula minha pele e dizer para de trabalhar e morre. Não posso. Deus pode fazer isso se ele quiser, mas eu não posso. Entendeu? Então, as células que estão no meu corpo me compõem. E tem bilhões, zilhões, quadrilhões, sei lá, bota qualquer porra de número que quiser aí, de célula no teu corpo. Então, nós vivemos um corpo ativo de Deus, só que Deus tem consciência, e nós também. E tem uma galera aí meio mané, que Deus mata, que Deus... Cara, Deus não mata. Quem mata é nós, humanos. O diabo mata, eu mato, você mata. Deus, ele pega aquilo que ele emprestou. Como é que tu pode barganhar a tua vida com Deus? Se a matéria do teu corpo foi dada por Deus, se a tua essência, a tua consciência que tu formula foi dada por Deus. Se você morrer, independente de você morrer atropelado ou de uma doença, sei lá for, Deus recolhe aquilo que pertence a ele. Não é você que deu alguma coisa para Deus, não. Não é Deus que me deve alguma coisa, não. É eu que devo tudo a Deus. Então, que papo nóia é esse? Que diabo maconha vencida é essa? Que conversa paia é essa? Deus mata. Deus pega o que é dele, recicla e faz o que quiser, cacete. É simples. Aí fica aí um pessoal Nutella aí, chorando. Deus não pode isso, não pode isso. Deus pode tudo, cacete. Ele é Deus, cara. Que Deus fraco é esse que não pode as coisas? Ô, Juca. Ele pode até quebrar as regras dele, se ele quiser. O ser humano é chalento. Vai falar, professor. A gente não precisa ir longe para ver o nível da hipocrisia no meio cristão. Olha só. O cristão que diz acreditar na ressurreição de Cristo, dos que eu convivo, são os que mais têm medo de morrer. Fala para mim se isso faz sentido. Fala para mim. Os caras acreditam na ressurreição, mas tem medo de morrer, cara. Você fala pros caras de morrer, os caras ficam... Não, eu vou tomar remédio. Jesus Cristo aí, né? Tem aqui um... tipo... Eu já disse, mata, crucifica, se no terceiro dia ele ressuscitar, eu sigo ele. É muito simples. Exatamente. Quer saber se é Cristo? Mata, se ele ressuscitar no terceiro dia, eu sou um discípulo dele. Acabou. Exatamente. Então, as pessoas pregam uma coisa que elas não acreditam. Não acreditam. Como que eu posso falar sobre ressurreição se eu tenho medo de morrer? Professor, aguenta a live aí. A minha mulher super boazuda e gostosona tá me chamando e aí eu tenho que correr lá agora. Gente, fazer bebê. Vai lá. Então, meus queridos, dentro daquilo que eu tô passando para vocês, eu quero deixar claro que a minha vida, eu era como se fosse Paulo. Eu perseguia os que eram salvos, né, os que queriam realmente andar com Deus, em nome de Deus, como se eu estivesse fazendo a obra de Deus. Eu estava mais matando do que salvando. Estava mais gerando morte do que vida. Paulo, quando se deu conta do que estava acontecendo, do que ele estava fazendo, ele caiu do cavalo. Quando ele teve um encontro real com o Jesus que ele perseguia, ele caiu do cavalo na hora. Ele ficou dependente, ele ficou tão cego com a luz que brilhou na cara dele, que ele ficou sem enxergar por alguns dias, e ele dependeu de outra pessoa ter que ir lá orar por ele, para que caíssem a escama dos olhos, para vocês verem como nós precisamos um dos outros. Ninguém faz
nada sozinho. Nós somos o corpo de Cristo. Nós funcionamos quando nós estamos juntos. Nós funcionamos quando eu valorizo o que você tem e você valoriza o que eu tenho. Quando eu faço o que eu faço em prol do meu irmão, também reconhecendo o que ele faz em prol de mim. Nós juntos somos melhores. Um com Deus é maioria. E todos juntos com Deus não tem para ninguém. Quando nós valorizamos uns aos outros, nós chegamos muito mais longe. Está na hora de nós nos unirmos de verdade, de nós deixarmos as placas de igreja, de nós deixarmos essas denominações criadas por homens que leem um versículo na Bíblia e saem dizendo que é desse jeito ou daquele. Está na hora da gente pegar e fazer as coisas do jeito que, de fato, Jesus ensinou. Olha só, Jesus nunca escreveu um livro sequer. A única coisa que Jesus escreveu foi na areia, e ninguém sabe até hoje o que foi que ele escreveu. E foi quando os fariseus, aquelas pessoas daquela época, estavam querendo apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Né? E foi quando Jesus disse, olha, se aí vocês não têm pecado, joga a primeira pedra. E todo mundo saiu de fininho, ok? Por quê? Porque todo mundo tinha pecado. Entende o que eu estou querendo dizer? Nós precisamos nos unir de verdade. A hipocrisia tem que cair por terra. Essa divisão que existe na igreja é a maior prova de que o diabo está trabalhando nela em muitos segmentos. Por quê? Porque quem divide não é Deus. Deus soma, Deus traz para perto, Deus multiplica, Deus ele ajunta, ele tira o que é do caos e transforma em algo que é perfeito. Ele organiza o que está em caos, ele organiza o que está errado. Ele pega tudo aquilo que está um barro e tira cada elemento e transforma de forma que fique tudo organizado. Então, tá na hora da gente pegar e olhar para as coisas do jeito que de fato Jesus deixou. Jesus não escreveu um livro sequer. Tudo que tem sobre Cristo foi pessoas que escreveram sobre ele. E, no entanto, ele teve o poder de dividir a história sem escrever uma única palavra. Quantas pessoas escrevem livros e não tem poder de fazer o que Jesus fez? Jesus não escreveu um nada e dividiu a história entre dois períodos. E olha só que interessante isso. Juca, olha só que interessante isso, já que você voltou. Quando os apóstolos receberam a visitação do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e eles saíram pregando, milhares de almas se converteram, né? A Bíblia diz claramente que milhares de almas ali se converteram. Olha o que aconteceu. Me fala uma coisa, Juca, tinha Novo Testamento naquela época? Não tinha, porque estava acontecendo. Poxa vida! Eles estavam vivenciando a história. Quantos anos demorou para o primeiro evangelho ser escrito e ser impresso e entregado para as pessoas poderem ler? Quanto tempo levou? Eu sou de cabeça, eu não sei, porque começou pelo boca a boca, né? E exato. Com certeza, alguns apóstolos devem ter feito algumas anotações. Muito bem. E aí depois isso foi passando até, e aí eles foram fazendo mais anotações até que chegou a situação. Mas os primeiros, não sei se são 300, 200 anos, coisa assim. Dá para ver aqui os primeiros livros, os mais antigos encontrados deles. Sim. Né? Agora eu te pergunto uma coisa. Como que esses homens... A imprensa móvel é feita por Johannes Gutenberg. Deixa eu até ver aqui. Veja. Aqui. Johannes Gutenberg, o inventor da imprensa. Fica de olho no tempo aí, porque eu não sei quanto tempo nós temos ainda, e a hora que você quiser terminar, é só falar. Até amanhã, professor, o canal é meu nessa birosca, eu pago a luz, pago a internet nessa porra aqui, até amanhã, cacete. Manda aqui a gente. Que não é canal de Globaloid, não, rapaz, que é canal planista. E, irmãos, amém, irmãos, obrigado pela doação à Igreja da Terra Plana nos últimos dias. Johannes Gutenberg,
O inventor alemão, o primeiro a usar a prensa e os tipos móveis. Tipos móveis era porque você podia editar um livro sem ter que fazer. Eles talhavam antigamente para editar um livro e facilitou muito, né? Nasceu na Alemanha, então ele inventou nessa época, que eu não lembro de cabeça, mas ele inventou entre 1396 a 1466. Então, na vida dele, acredito que uns 30, 40 anos mais ou menos, no caso, então, em 1420, mais ou menos, por aí, ele deve ter inventado a imprensa dos tipos móveis. Sim. Certo? E isso revolucionou. Então, antes disso, não tinha livro impresso. O que você tinha era livro, mas feito por um escriba, um escrivão que ia escrever ali o livro todinho ali, e aí depois o livro era muito caro. Geralmente eram feitos com couro de bode, né? Isso não tem nada a ver com Satanás ou demônio. Eles curtiam o couro de bode, como a Bíblia de Enoque Etíope lá na... Deixa eu até mostrar uma foto de um aqui, que aí a gente fala, o pessoal às vezes fica voando na maionese. Deixa eu mostrar uma foto de uma Bíblia aqui feita no couro de bode, né? Ela não é coisa do capeta, não, pô. Não é coisa do capiroto, não. Não endoidar aí, não. O Juca é do capiroto. Capiroto é do cacete, cara. Entendeu? É só pra galera saber que as Bíblias... Enquanto você procura, o Dr. Eberson Nascimento escreveu o seguinte: o primeiro evangelho tenha sido de Marcos, escrito entre os anos 65 e 75 depois de Cristo. Que Deus ilumine a todos. Amém. Eu já vou comentar esse comentário aqui. Herberson Nascimento, muito obrigado por nos iluminar. Não lembrava, porque é muita coisa para lembrar. Olha só. Quer dizer, 60, que os primeiros evangelhos tinham sido de março, escrito 60 anos, com certeza 60 anos depois da morte de Cristo, né? Ou 60 anos da idade dele, não sei, eu acredito que seja 60 anos depois da morte de Cristo. Mas também não daria. Deixa eu ver aqui, os primeiros escritos, porque aí o cara estaria... Não, mas daria, porque, peraí, talvez o cara tivesse com Cristo com 19, 20 anos, ele estaria com o quê? 70, 85 anos? Daria, então com certeza, eles próprios escreveram. Então tem uma pergunta. Aqui é uma Bíblia feita em couro de bode. Aí, professor. Os religiosos vão falar que é uma Bíblia escrita no couro do Satanás, né? E assim, a galera tá aqui, live do povão. Porra, cara, vocês são um saco. Live do povão o quê? Só porque vocês estão pedindo, eu vou fazer a live do povão, viu? Achava que eu não ia fazer, né? Olha onde eu tô querendo chegar com as minhas perguntas. Se depois de Pentecostes levou-se ainda, segundo aqui o Dr. Heber Nascimento, 65 e 75 anos depois de Cristo, para que o primeiro evangelho fosse, pelo menos, escrito no couro do bode, ou seja, onde for. Como é que esse evangelho conseguiu ser vivido 75 anos sem ter Bíblia Novo Testamento? Eles viviam só com o Antigo Testamento. Ou seja, os caras eram, sei lá, tinha alguma coisa diferente que acontecia? Por que hoje as pessoas andam com a Bíblia como se a Bíblia fosse a chave da verdade suprema e tudo que tá lá é de Deus e tudo que tá fora é do diabo e pronto, acabou? Se os próprios apóstolos viveram sem essa Bíblia do Novo Testamento por anos e foi exatamente eles que deixaram para nós o que deixaram. Me explica, eu fico tentando entender por que se idolatra a Bíblia dessa forma? Porque a Bíblia é sim um livro sagrado, mas tem muita coisa sagrada escrita que condiz com o que a Bíblia diz. Só que as pessoas querem fazer o quê? Quer criar um padrãozinho. Não, é que Deus é assim e assado. E aí, como eu sou de Deus, então pronto, vocês têm que acreditar em mim, vocês têm que fazer o que eu falo, porque o que eu tô dizendo é a verdade. Aí eu abro a minha placa de igreja aqui atrás, Igreja XYZ do conhecimento divino, cheio da unção. O nome agora já deve estar enorme, né? Os nomes já vai ser tipo quilométrico para eu poder dizer, eu conheço a verdade. Meus irmãos, conhecimento ensoberbece, amor edifica. Você sabe como que você vai ser lembrado? Não é pelo tanto que você sabe, é pelo tanto que você faz.
é pelo tanto que você demonstra amor ao seu próximo. É por esses gestos que a Bíblia diz que nós seremos julgados. Vai ter gente que nem vai saber, vai falar assim, mas Jesus, quando foi que eu te fiz isso? Quando foi que eu te fiz aquilo? Ó, quando você deu um copo de água para esse aí, ó. Quando você deu um prato de comida para aquele ali, ó. Mas eu nem lembro disso, então. Por isso mesmo que você vai entrar no gozo do teu Senhor. Por isso mesmo que você vai entrar. Porque você fez de coração verdadeiro. Não foi para querer recompensa, não. Ó, meu irmão, você que tá aí fazendo as coisas pros outros e tá pondo na internet pros outros ver quão legal você é, ó, para com isso. Isso é hipocrisia, irmão. Isso é hipocrisia. Faz as coisas no escondido aí, faz para Deus no escondido que você vai ver. Deus recompensa. Deus vai recompensar. Olha, Deus é fabuloso. Deus é perfeito. É nós que estragamos tudo, mas Deus, ele é perfeito. As coisas de Deus não saem de forma alguma, é milimetrado. É milimetrado, é nós que erramos, é nós que pegamos madeira, cortamos errado, fazemos uma casa meio torta, fazemos uma casa em cima da areia, fazemos uma casa em cima não sei de onde, mas Deus, quando faz um negócio, ele faz perfeito. É tudo no esquadro, é tudo na régua, ó, é tudo no nível curvo, Juca, tudo no nível curvo. Duvido não, viu, professor? E para melhorar então, o assunto da galera, a terra é plana, meus irmãos. A terra é plana, meus irmãos. Não vou cantar igual a minha. Olha, acabou de chegar aqui um cara que eu gosto muito, Daniel Patrese. Salve, Juca, coisa mais linda do mundo. No dia que eu virar baitola, eu vou procurar o Daniel Patrese para nós viver nossa história de amor. Esse aqui é o cara. Chegou também o doentinho aqui. Ai, ui, tá esquentando aqui por baixo. Juca, cheguei. Esse aqui é baitola, professor. Esse aqui, ó. Doentinho aqui Esse aqui, ele peida na farofa. Esse aqui morde fronha. Mas assim, como a gente é um canal democrático, a gente aceita menino, homem, macaco, baitola, mulher, tudo que rega essa porra desse canal a gente aceita. Porque a Ciência Natural é um canal democrático, né? Olha, eu acho que foi uma ótima live, a gente merece depois fazer uma live 2, tocar nesse tema, é muito bom, abre a mente das pessoas, e eu vou meter um banho, dar uma descansadinha e abrir a live do povão, que esse povo, o povo para gostar de live. Aí, ó, a live do povão, vou logo avisar como é que funciona. Uma coisa que eu não estou gostando da live do povão é o seguinte: esse cabo aí miserável, não tem 15 conto para comprar um fone de ouvido, aí vem com os fones de ouvido, tudo furado, aí fica o áudio, aí fica. Ó, não vai valer, não. Se vier com áudio aí fudido, eu vou tirar. Ninguém escuta nada, só atrapalha, não ajuda em nada. Então, se você quer participar da live do povão, bota um fone de ouvido no celular decente, para a gente poder pelo menos ouvir o que você está falando, tá? E o menino aí do Barro do Céu, não fica com raiva de mim, não. Ô, Patrício, não fica com raiva de mim, Barro do Céu. Volte. Quero fazer uma live com você para entender esse Barro do Céu. Certo? Bota o cabelo mais penteadinho, tava muito assanhado naquele dia. Até me assustei um pouco, mas tudo bem, para sentir lá no choque. Viu, Barro do Céu? Te amo de coração. Viu? Ó, o Doentinho botou aqui, gosto de tu, Juca. Ó, obrigado, Doentinho. Você já viu? Você já recebeu uma cantada de baitola, professor? Aqui, ó. Doentinho aqui. Abandonar a mulher, ó, o jeito, né? Olha, eu quero agradecer aí mais essa oportunidade, Juca, sempre um prazer aqui estar contigo nas suas lives. Eu sou seu fã número 1, você sabe disso. Pode ter certeza, ainda vou ter uma camiseta aqui com você para o pessoal falar que eu sou idólatra. Isso é só carinho. Cara... A nossa idolatria aqui é pro cara lá em cima. Então, assim, eu tenho um carinho gigante pela sua pessoa, você é um cara fantástico, incrível, a sua sabedoria é invejável, eu aprendo muito com você, eu torço pelo seu sucesso, quero que você fique bilionário para eu poder pegar o dízimo seu depois. Vai ter churrasco. A igreja nos últimos dias vai ter churrasco. Se você ficar bilionário, o dízimo é meu, hein? Sim, vai ter churrasco. Aqui não vai ser igreja pobre, não. Aqui vai ser... É isso mesmo. Então, ó, um apelo aí, rapaz, você que falou do Barro do Céu, vem para cá, a live do povão, vai dar certo você falar, viu? O cara ficou com raiva de mim, porque eu não entendi o negócio do Barro do Céu. Fica com raiva de mim não, Patrício, viu? Vem. Eu agradeço aí a todos vocês aí. Deixa eu colocar aqui a notícia do Rasganã. Ó, o Rasganãzinho
certo? Ele está bem, não morreu, Rasganã sobreviveu, e o Rasganãzinho vai ser internado. Falei com o irmão dele hoje, vai ser internado porque o Rasganãzinho está com um negócio de água que passarinho não bebe. Ele gosta muito, ele. Ele estava falando aqui... Mimi, fecha a porta quando tu sair, porque o som está vindo muito alto. Tá? Olha só. Então, o Rasganãzinho, ele tá viciado em álcool. Tá? Faltou álcool, ele bebeu, parece que foi acetona, foi aqueles álcool de lavar a mão. O bicho gosta tanto de álcool que ele sente cheiro de álcool. Um alambique aqui, então, e bebe tudo de álcool. Aí ele tá meio deprê, mas ele vai ser internado. Então, a história do Rasganã não se acaba aqui. Ele vai ser internado, que o pai abençoe ele vai ficar bom e vai voltar um Rasganãzinho aí. Ele se aposentou. Eu sei que muita mulher vai chorar. Deixa eu só terminar aqui, professor, dar essa notícia. Fica à vontade. Vocês, mulheres, que usavam o corpo do Rasganã, vocês saibam que vocês estavam em pecado por estar pagando para consumir o corpo do rapaz, né? Isso a gente. Vocês não podem mais pagar porque ele se aposentou. Ele não é mais gogoboy, ele não é mais um instrumento de prazer. Ele agora é de Cristo, Jesus. Perderam, vocês perderam, vocês. Rasganãzinho não vai mais vender o corpinho dele por R$180. O bicho até eu pensei em vender o meu, mas R$180 para vender o corpo para a mulher. Pois é, o Rasganã se aposentou, viu? Então fique sabendo. Vocês agora estão tudo aí largados as baratas, não tem mais o Rasganã. Então, o Rasganã, que também é conhecido como Zureia, porque tem as orelhas miúdas, muito pequenininhas. Ele não pode morrer. Um homem, ele tem uma chapuleta de orelha desse tamanho, ele não pode morrer, não. Se eu não sabe, não, no Brasil, o pessoal diz que tem a orelha grande e vive muito. Eu vou morrer cedo, olha o tamanho da minha orelhinha. O Rasganã tinha uma chapuleta, parecia o Dumbo. Então, não ia morrer, não, viu? Pois é, então, tá dado aí, né, a notícia do Rasganã que o pessoal estava querendo, viu? Beijo no coração, professor. Muito obrigado pela presença. Desculpa as brincadeiras aí. Mas não tenho que desculpar. Eu adoro suas brincadeiras. Sempre bem-vindas. Aqui no Ceará, quando chama um amigo, corno. Aí o que? Eu ainda vou aí conhecer o Ceará e dar um chute no seu coelho aí. Não, pô, isso é mais. Vou jogar bola com esse coelho aí. Deus me livre. Coelho, eu vou mandar o coelho para fazenda, para não ficar aqui. Um abraço. Então, tá fim de live. Um abraço. Me dá um tempinho aí que eu vou só meter um banho, recuperar as energias, mastigar alguma coisa. A gente abre a live do Povão. Não vou poder virar noite. Eu estou me acabando de virar noite. É de noite, de dia, é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. O playlist aqui não aguenta. Então vai ser uma live de Povão. E deixa eu ver aqui. 2 horas e meia. Dá para a galera falar legal. E aí a gente encerra a live do Povão. Que eu acompanho vocês e aí vou dormir, ok? Beijo, ficando offline, quer falar alguma coisa, professor? Que fala do canal? Só agradecer. Quem não conheceu ainda meu canal, vai começar as postagens de vídeo. Tá lá, o canal é Ciência na Madrugada. Eu já deixei o link aí, depois só procurar no bate-papo. Obrigado a todos, obrigado, Juca. Tamo junto aí, fica com Deus, meu querido. Ficamos offline em 1, 2...